Boa tarde. Mais uma vez nos encontramos aqui para as nossas aulas não presenciais. Hoje, 3 de agosto, vamos ver o assunto de o grau dos adjetivos. Quando se fala de grau, se lembra de lente que aumenta e diminui o tamanho, né? Quando fala de grau dos adjetivos, o que é adjetivo? São as qualidades que nós damos aos substantivos, né? Substantivo verde, amarelo, grande, pequeno, largo, bonito, feio, todas as características que nós damos a adjetivos, né? São adjetivos. O grau comparativo. Quando fala de comparativo, está comparando um ser com o outro, certo? O grau comparativo pode ser de superioridade, inferioridade e de igualdade. Vamos para o grau de superioridade. O macaco é mais esperto que a raposa. Vocês podem ver que quando eu usei o grau comparativo de superioridade, eu botei mais que. O macaco é mais esperto que a raposa. De superioridade, nós usamos mais que entre o macaco e a raposa. Quando falamos grau comparativo de igualdade, um ser com o outro que é igual. O lobo é tão esperto quanto a raposa, quer dizer, tão quanto. Eles são iguais. Grau comparativo de igualdade. O grau comparativo de inferioridade. Esse grau comparativo de inferioridade já está dizendo inferior, menos. O lobo é menos esperto que o macaco. Isso, menos de inferioridade, tão quanto igualdade, mais que é superioridade. É fácil de identificarmos, de empregar, só nós praticarmos as atividades e ler o assunto quantas vezes for necessário. O grau de adjetivo superlativo absoluto, não, aí já é diferente, não é comparativo. Não, comparativo compara um ser com outro. O grau superlativo absoluto, ele não compara um ser com outro. Ele eleva a qualidade máxima de um ser. Ele só, não com outro. O grau superlativo absoluto pode ser de duas formas: a forma analítica e a forma sintética. O grau superlativo absoluto analítico, ele é composto de duas palavras. Por exemplo, ele é uma pessoa muito correta. Analítico, muito correta. Você pode ver que existe, a gente sempre bota o grau superlativo absoluto analítico e bota muito ou pouco, que também eleva o máximo. Ele é pouco correto no que faz. É um grau superlativo absoluto analítico. São duas palavras, muito correto, pouco correto. Esse superlativo tanto pode ser para cima, que é muito, ou para baixo, que é pouco, mais ou menos, no grau superlativo. Agora vamos ver o grau superlativo sintético. O absoluto analítico são duas palavras, muito correta, pouco correta. Muito inteligente, bastante inteligente. Olha, sintético. A forma sintética do grau superlativo absoluto sintético é um ser que não compara o ser, eleva ele o máximo. O pai da Amanda é um homem corretíssimo. E nós acrescentamos um sufixo ao radical. Aqui correto, a parte correta, tira o O, né? Fica só o radical da palavra e acrescenta o íssimo.
O pai da Amanda pode dizer assim, é muito correto. Muito correto é o analítico. Se ele é muito correto, ele é corretíssimo, que é o sintético. Sintetizar é diminuir. Eu quero que você sintetize essa frase, que você diminua ela. O pai da Amanda é um homem muito correto. É o grau superlativo analítico, sintético, corretíssimo. Agora vamos para o grau superlativo relativo. Quando se fala de relativo, em relação é uma pessoa com outras, faz uma relação, uma comparação. Não uma pessoa com um ser, que é comparativo, né? Relativo é uma pessoa em relação a muitas pessoas. Por isso que eu botei a balançazinha. Devia ter botado um bocado de neguinho aqui, né? Mas é um equilíbrio. Superlativo, relativo. Ele pode ser de superioridade ou de inferioridade. O grau superlativo relativo é a pessoa em relação a muitas. Ela é a funcionária mais correta do escritório. Quer dizer, lá no escritório tem várias funcionárias, mas ela é a mais correta. Quer dizer, é um grau superlativo relativo de superioridade. Quando o grau superlativo relativo de inferioridade ela em relação às outras de inferioridade é menos, né? Ela é a funcionária menos correta do escritório, viu aí? Então o grau superlativo relativo de superioridade é a mais entre muitas, e de inferioridade ela é a menos entre muitas. Então a aluna Maria é a mais comportada da sala, quer dizer, é grau superlativo de superioridade, ela em relação aos demais colegas. Entenderam aí quando é relativo? Grau superlativo relativo, ele em relação a muitos. E o comparativo, só comparando é uma pessoa com outra. Então esse grau superlativo é a máxima, a qualidade máxima de uma pessoa em relativo em relação às outras. Então esse assunto ele se restringe só a isso, dando continuidade à aula anterior que nós vimos, e vocês vão fazer atividades da página 205, da página 205 até a 210, tá certo? Pois estudem bastante para que vocês possam ser avaliados, para que vocês aprendam e respondam. Tentem responder sozinhos as atividades. Procurando qualquer coisa, me procura que eu tiro dúvidas, tá bom? Tenha uma boa tarde e até a próxima aula.